Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar aqui mais uma aula de ciências, tá ok? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre reações químicas, certo? Primeiro a gente tem que entender o que é uma reação química. Pessoal, uma reação química, ela vai estar relacionada diretamente com a transformação da matéria, certo? Ou de uma substância, de uma determinada substância em outra substância, tá? A princípio fica meio assim embaçada a ideia geral, mas nós vamos já aprender, tá? O que é e como que funciona uma reação química, certo? Basicamente, pessoal, nas reações químicas, nós sempre vamos ter os nossos reagentes se transformando em produtos, tá ok? Então, nós teremos reagentes que se transformam em produtos. Haverá casos em que nós teremos uma reação que ela vai ser uma reação inversa, onde nós teremos um produto que vai se transformar no nosso reagente, tá? Mas isso aqui não é assunto para nós agora por enquanto. O que nós temos que saber por enquanto é que nas reações químicas nós sempre vamos ter os reagentes, certo? Que se transformam em produtos. Então eu coloquei aqui A mais B, que reagem entre si e se transformam num produto C mais D. Uma reação genérica que a gente fala, tá? Então eu tenho os reagentes A e B que se transformam nos produtos C e D, tá? Continuando aqui então, todas as reações químicas, meninos, elas seguem um padrão de algumas leis, que nós chamamos essas leis de leis ponderais, certo? E nós vamos citar duas dessas leis, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá? Esses nomes, Lavoisier e Proust, é o nome dos cientistas que descobriram e que postularam essa lei, que formularam essas leis, ok? Pessoal, a lei de Lavoisier é basicamente a lei da conservação da massa. Mas que massa é essa? É a massa molecular que a gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Então, o que a gente tem que saber da lei de Lavoisier? Lei de Lavoisier é a mesma coisa que eu estou falando de lei da conservação da massa, tá? E essa lei diz o seguinte: nas transformações químicas, ou seja, nas reações químicas, tá? Transformações químicas é a mesma coisa de reações químicas, ok? Então, nas transformações químicas, a matéria não é criada nem destruída, ela é apenas transformada. Ou seja, numa reação química qualquer, se eu tenho lá como meus reagentes, né? As substâncias antes da setinha, se eu tenho lá os reagentes, se eu tiver hidrogênio e oxigênio apenas nos reagentes, lá quando eu tiver a reação, depois que a reação ocorre, nos produtos eu vou ter que ter apenas também hidrogênio e oxigênio. Eu nunca vou ter lá hidrogênio e oxigênio como reagente e como produto um sódio e um cloro, tá? Então, o hidrogênio e o oxigênio numa reação nunca vai se transformar em outros elementos químicos. Eles vão se rearranjar nas ligações, formando uma nova substância, tá? Mas nunca um novo elemento químico vai aparecer assim do nada. Por isso que a lei de Lavoisier fala que nas transformações a matéria não é criada nem destruída, ela é apenas transformada, ou seja, uma substância se transforma em outra. Ou seja, tudo que eu tenho nos reagentes, todos os elementos químicos que eu tenho nos reagentes, eu terei também nos meus produtos. Nada vai surgir do nada e nem desaparecer, tá ok? Se tratando disso, a gente vai só citar o que é o balanceamento de equações químicas, pessoal. Balanceamento de equação química, basicamente, é eu deixar a quantidade dos meus reagentes, quantidade de átomos que eu tiver no reagente, igual à quantidade de átomos que eu vou ter nos meus produtos, ok? Então, duas coisas. Os elementos aqui são os mesmos e as quantidades que eu vou ter nos reagentes também vai ser a mesma quantidade dos produtos, tá? Nós vamos apenas citar esse balanceamento de equações químicas, que a gente faz um estudo mais aprofundado desse balanceamento da segunda série do ensino médio, ok? Beleza. Continuando então, nós temos aqui, pessoal, a lei de Proust, tá? O que a lei de Proust diz? A lei de Proust também é conhecida como a lei das proporções constantes, certo? E ela diz o seguinte: duas ou mais substâncias se combinam para formar um determinado composto, sempre em uma proporção definida, certo? Ou seja, se eu tenho lá um átomo de A e um átomo de B, e um átomo de C reagindo a um átomo de C, se eu dobro a quantidade dos meus reagentes, logo a quantidade dos meus produtos também irá dobrar,
ok? Então, se inicialmente eu tinha um A mais um B reagindo e formando um C mais um D, aí eu lá quero aumentar a quantidade de A e B. Aí eu coloco dois de A e 2 de B. Logo, pela lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, as proporções dos meus produtos também irão dobrar automaticamente, de acordo com que conforme eu aumento os reagentes, os meus produtos também irão aumentar. E assim também serve o que você fizer com reagentes, vai alterar a quantidade dos produtos, que é a lei das proporções constantes, ou seja, tudo continuará constante numa reação, todas as quantidades serão constantes, tá? É basicamente isso, essa lei de Proust, certo? Então, pessoal, essas são as duas leis ponderais, tá? Lei de Lavoisier e a lei de Proust. E agora a gente vai tratar da massa molecular. O que é a massa molecular? Que a gente falou aqui da conservação da massa na lei de Lavoisier, mas que massa é essa? A massa molecular. Basicamente, o próprio nome já diz, pessoal, massa molecular é a soma das massas atômicas de uma substância, tá? Então imagine que nós temos a molécula cloreto de sódio. Cloreto de sódio, pessoal, é o sal de cozinha, tá? São os elementos químicos que é mais presente no sal de cozinha. Lá também tem iodo, magnésio, só que em menores quantidades. Sal de cozinha, é basicamente cloreto de sódio, tá? NaCl. Então, a massa molecular, pessoal, é só a gente somar as massas atômicas de uma determinada substância, tá? Então, a gente vai lá na tabela periódica e analisa qual que é a massa atômica de cada elemento químico. A massa atômica do sódio na tabela é 23, certo? A gente usa a unidade 23 gramas por mol, tá? Mas aí vocês vão aprender essa questão de mol mais para frente, tá? Por enquanto, só vou passar isso para vocês. Sódio, então, a massa do sódio equivale a 23. E a do cloro, se a gente olhar lá na tabela periódica, corresponde a 35,5 gramas por mol. Tá bom? Então, a massa molar do cloreto de sódio vai ser a soma da massa do sódio, que é 23, mais a soma da massa do cloro, que é 35,5. Então, 23 mais 35,5 é igual a 58,5 gramas por mol, certo? Então, a massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol, tá? Massa molecular, tá? Massa molecular porque é a massa da molécula, a massa dessa substância toda, tá? Vamos analisar aqui, meninos, um outro exemplo. Aqui embaixo a gente tem a fórmula molecular do ácido sulfúrico, certo? Então, nós temos a fórmula molecular do ácido sulfúrico. Qual que será, então, qual que vai ser, então, a massa molecular dessa substância? Aí nós temos representado a fórmula molecular, certo? Que a gente já aprendeu os tipos de fórmula que a gente apresenta, né? Que são as fórmulas moleculares, iônicas, da aula anterior, certo? E aí a gente vai determinar agora a massa molar do ácido sulfúrico. Então a gente vai na tabela e pega os valores. Nós temos aqui o hidrogênio. Se você olhar na tabela, a massa atômica do hidrogênio é 1, certo? O enxofre, se você olhar na tabela, a massa atômica do enxofre é 32 gramas por mol, certo? E nós temos o oxigênio. Se você olhar na tabela, a massa atômica do oxigênio é 15,99. Então a gente arredonda aqui para 16 gramas, tá? 16 gramas por mol, ok? Então, pessoal, agora a gente vai fazer a massa molecular do ácido sulfúrico, certo? Então, olha só. Quanto que vale a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio na tabela é 1, certo? Porém, tá vendo esse númerozinho aqui embaixo? Esse númerozinho aqui embaixo, a gente chama ele de índice, tá? É o índice desse elemento químico que está do ladinho dele. O que ele quer dizer, certo? Ele vem sempre acompanhando aqui, ó. Ele vai sempre estar embaixo, à direita do seu elemento químico. Esse índice, esse númerozinho que está aqui embaixo, quer indicar para você a quantidade de elementos iguais a esse que você tem. Ou seja, na molécula de ácido sulfúrico, a gente tem 2 hidrogênios, certo? Na molécula de ácido sulfúrico, nós temos, como eu não tenho nenhum número, fica subentendido que é o número 1. Então, na molécula de ácido sulfúrico, nós temos um enxofre. E na molécula de ácido sulfúrico, nós temos 4 oxigênios, certo? Então, o índice é esse númerozinho que vem à direita, embaixo do seu elemento químico, tá? Então,
para a gente analisar, para a gente entender como que faz o cálculo. Então, a massa molecular do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, a gente calcula da seguinte forma. Nós temos aqui a massa de hidrogênio, que é 1, vezes 2 hidrogênios, que é o índice, ok? Repara, pessoal, hidrogênio é um átomo e enxofre é um outro elemento químico, é um outro átomo, certo? Então, quando eu tenho átomos diferentes, eu somo a massa deles, tá? Aqui eu estou multiplicando porque é a quantidade de hidrogênios, são 2 hidrogênios, então eu multiplico pela massa atômica. Então, a massa atômica do hidrogênio é 1 vezes 2 hidrogênios, ok? Como que eu mudei de elemento químico, agora não é mais hidrogênio, é enxofre, então fica 1 vezes 2 mais 32, que é a massa atômica do enxofre, certo? Mais 16, que é a massa atômica do oxigênio. 16 vezes 4. Ah, professor, por que vezes 4? Qual a quantidade de oxigênios que nós temos na molécula de ácido sulfúrico? 4 átomos de oxigênio. Então, é 16, que é a massa de um oxigênio, vezes 4 oxigênios. Tá? E assim, então, nós resolvemos o cálculo e nós vamos chegar à massa atômica de ácido sulfúrico igual a 98 gramas por mol. Tá? Então, a massa atômica não, desculpa, a massa molecular de ácido sulfúrico igual a 98 gramas por mol. Ok, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui. Essa aqui foi a nossa primeira aula de reações químicas dessa semana de aulas aí, tá? Até a próxima e bons estudos!